universitário está de volta. O cenário cultural conquistense é rico e agitado. Em toda esquina você encontra um jovem fazendo um som, grafitando uma parede ou declamando uma poesia. Na matéria a seguir você vai conhecer um pouco da produção cultural jovem da cidade. Fique ligado. O cenário cultural de Vitória da Conquista está bastante movimentado pelas mais diversas manifestações artísticas, a maioria promovida pelos jovens, como é o caso da MC Vanessa Lopes, mais conhecida como Nessita, que está imersa no universo do hip hop. Bem, o hip hop surgiu na minha vida há cerca de 10 anos atrás, aqui em Conquista, com o surgimento de uma posse de hip hop, ou seja, uma organização de jovens. Essa posse, na época, era liderada por uma militante negra, Suzete, e eles montaram um coletivo, né? E aí eu tive os primeiros contatos com a cultura como um todo. O rap já vinha na minha vida desde sempre, mas eu conheci o hip hop como um todo aí e a partir daí comecei a desenvolver os diversos elementos, na verdade. Vanessa é coordenadora do Espaço Cultural Hip Hop O Elo, uma associação recém-inaugurada que tem por objetivo promover e ensinar os princípios do hip hop para crianças carentes. E embora já esteja engajada na cultura do hip hop há muito tempo, a jovem afirma ainda sofrer com preconceito e com a falta de incentivo por parte das autoridades. Todos os coletivos de hip hop, ele tem por finalidade essa autonomia. Por conta também da falta de apoio, da criminalização dessa cultura que a gente sabe. É uma cultura originalmente negra, que veio dos bairros pobres dos Estados Unidos, né, formada por negros, e aí ela sofre esse preconceito. Muito masculina também, então a gente também sofre o preconceito do machismo, porque menina no hip hop não pode, ou não poderia, né? No caso, a gente está mostrando que pode. O Grupo Elo vem para mostrar que pode sim. E aí, mas isso assim, a gente sofre o preconceito da sociedade em si, que ainda desconhece essa cultura, esse movimento, e também uma banalização, eu acredito, do poder público, que ainda não dá a importância que deveria dar. Claro que a gente faz parcerias, que tem algum apoio, mas assim, ainda é banalizado essa forma de expressão, que é muito, que tem um poder muito forte de resgatar mesmo a juventude. Então a gente se sente assim meio que deixado de lado no cenário cultural de Conquista, mas não é por isso que a gente deixa de fazer cultura na cidade, a gente continua fazendo nosso trabalho. Embora haja a falta de incentivo, o hip hop vem se consolidando aos poucos dentro da comunidade conquistense. A cena hoje em Conquista, ela está bem ampla, assim, no sentido de coletivos de hip hop. No caso, nós do Grupo Elo somos um coletivo, né? Existem outros coletivos pela cidade, na Zona Sul, que é a Banca Sul, existe o Boca de Duro, existem outros coletivos, outras organizações em diversos bairros da cidade. Mas todas essas organizações são independentes e autônomas. Ou seja, somos nós os jovens que tiveram essa formação lá no início, né, com a posse, e depois vieram outras posses, outras organizações, e nós mesmos, pelo anseio de cultura, que a gente conheceu essa cultura tão ampla, tão diversa e que deu tanta perspectiva de vida para a gente mesmo procura se organizar para mantê-la viva na cidade, com a responsabilidade própria. Quem também movimenta o cenário cultural e musical da cidade são os jovens Aquiles Neto e Marcos Marinho. Eu comecei a cantar com 7 anos de idade, sou filho de músico. Meu pai tem uma banda de baile, não especificamente de baile, é uma banda de forró atualmente. E eu comecei a cantar com ele nessa banda, participando de festejos juninos, de carnaval, micareta, etc. E somente depois, já aqui na universidade, que eu vim desenvolver um trabalho autoral. Mas durante minha vida inteira eu participei como vocalista da banda dele, né, do meu pai. Trabalhei profissionalmente com isso, dos 12 até os 20 anos, mais ou menos. Começou muito novo, eu ganhei um violão de meu pai, vi ele tocando. Então, desde pequeno, eu sempre pensei em tocar violão. À medida que o tempo foi passando, a gente vai tendo o primeiro contato no instrumento e parece que ele que escolhe a gente, né? Então eu acho que foi uma relação assim já predestinada mesmo, acredito nisso. Aquiles reconhece a importância dos jovens se envolverem no processo de produção cultural da cidade. Eu acho que eu vejo muitos jovens participando, né, como compositores, muitas bandas, né, de artistas
jovens, percebo que eles também passam por essas dificuldades de não ter como se apresentar com a maior frequência, de não ter espaços que abriguem o trabalho deles e tudo mais. Mas vejo o pessoal com muito boa vontade de fazer música, né, de viver de música e convivendo com essas dificuldades, né? Mas Conquista é um grande celeiro, né? Tem muitos artistas, muitos compositores e a gente acaba fazendo parte desse locus aí de arte, né? Mais uma vez, a falta de incentivo prejudica os artistas, mas Marcos aponta caminhos para que a situação melhore. O Conquista é um polo econômico bastante interessante, assim, né? Então, em algumas áreas, como educação, comércio, a cidade já conseguiu se capilarizar de maneira suficiente. E me parece que no âmbito cultural, o Conquista conseguiu isso, de certa medida, né? Só que conseguiu isso através de grandes eventos. Então, eu acredito que seria interessante repensar também nas pequenas propostas, né? Nas bandas que estão começando, no pessoal que busca fazer um som sem os mesmos recursos, sem as mesmas possibilidades financeiras, né? Então, apoiar essas iniciativas menores seria muito bacana. Desburocratizar o acesso também aos eventos que tanto a prefeitura, a universidade organizam. Acho que seria importante, né, para transformar um pouco isso. Mesmo com as dificuldades, os jovens conseguem trazer grandes contribuições para a cultura na cidade. De tomar a partida para poder sair do tédio. Acho que mulher oferecida é privilégio. De tomar a partida para poder sair do tédio. Para você que se interessa ou que necessita aprender um pouco mais sobre a língua brasileira de sinais, confira agora o quadro Sinais do Mundo. Olá, estamos de volta com mais um programa Sinais do Mundo para vocês e hoje nós vamos aprender novos verbos. Então, os verbos que a gente vai aprender hoje são conhecer, vamos começar com o verbo conhecer, conhecer, conhecer. Se você quiser dizer que não conhece, não conheço. Então, aqui pode ser o verbo não conhecer ou não conheço. Esse aqui é bastante utilizado pelos surdos. Não conheço. Quando você pergunta, você conhece fulano? E eles dizem, não conheço. Aí faz uma carinha assim. A expressão facial ela é muito importante porque sempre vocês vão observar que os surdos eles vão utilizar bastante a expressão facial, acompanhando a execução do sinal. Então, conhecer, não conhecer. Conheço, não conheço. Ou não conheço. E o sinal de falar. 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 A mão direita em P, fazendo esse movimento. Falar. Falar. E o sinal de ouvir, como seria então? Ouvir. 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 E o sinal de brincar, as duas mãos nessa posição de letra Y. Brincar. Faz esse movimento circular. Brincar. Vamos recapitular então? Então, sinal de conhecer, conhecer, não conhecer ou não conhecer. Conhecer, não conhecer. Sinal de falar. Sinal de ouvir. Ouvir. E o sinal de brincar. Semana que vem a gente se encontra novamente na próxima terça-feira com mais um programa Sinais do Mundo para vocês. Um grande beijo, a gente se vê então. Tchau, tchau. Não saia daí. No próximo bloco, você vai conferir uma entrevista especial com o fotógrafo Kelvin Ulli sobre a campanha contra o estupro. Voltamos já.